Tome nota, visita Portugal. Convido todos vocês a fazerem uma visita virtual comigo à cidade de Lisboa, em Portugal. Essa não será uma reportagem turística em que vamos falar de hotéis caros, de voos e nem de passeios exorbitantes no país. Não, vamos falar um pouco como é, no dia a dia, a vida de quem mora em Lisboa. Convido todos os amigos que estão em Portugal que façam seus comentários, que coloquem mais informações a esta matéria que for aqui apresentada. Vamos compartilhar primeiro uma imagem da cidade de Lisboa. Esta é a cidade de Lisboa. Ao fundo, a ponte 25 de abril. Lisboa é a capital de Portugal e a cidade mais populosa do país, com uma população de pouco mais de 500 mil habitantes. Na área metropolitana de Lisboa, chamado Grande Lisboa, residem aproximadamente 2.800.000 habitantes. O rio que vocês estão vendo no fundo é o Rio Tejo, que aqui está bem perto de sua foz, onde deságua no Oceano Atlântico. Além desta ponte, existe também a Ponte Vasco da Gama, inaugurada no ano de 1998, conforme esta foto que podem observar agora. A Ponte Vasco da Gama é uma ponte atirantada, ou seja, aqui no Brasil nós chamamos ponte estaiada. É um tipo de ponte suspensa por cabos, constituída de um mastro ou torre, de onde partem cabos de sustentação para o tabuleiro da ponte. O tabuleiro é a parte onde passam os veículos. Com seus mais de 12 quilômetros de comprimento, é a mais longa ponte da União Europeia. Ela foi construída como uma alternativa à congestionada Ponte 25 de Abril e para aliviar o trânsito que se desloca entre o norte e o sul de Portugal, sem passar pela área urbana de Lisboa. E como as pessoas se locomovem dentro de Lisboa? Como é o transporte público de lá? Já que apresentamos uma visão da ponte à noite, que tal uma foto de um nostálgico meio de transporte público tirado também à noite? Esse é um tipo de veículo que chamamos aqui no Brasil de bonde, e por lá se encontram muitos e muitos destes veículos ainda circulando. Além deste veículo que estão vendo aqui, tem um outro que é muito interessante também. Esse tipo de bonde é uma espécie de elevador, que naturalmente não anda nas ruas comuns da cidade, mas sim em ladeiras específicas em que passa o dia inteiro subindo e descendo. Naturalmente ajuda. Imagine você, numa tarde quente de verão, subir uma ladeira dessas a pé. Com certeza vai ser muito bom ter esse ascensor para te levar lá em cima. Ah, uma curiosidade: existem dois veículos desse tipo e foram fabricados no ano de 1914. Naturalmente, a empresa de transporte da cidade de Lisboa, chamada Carris, possui outros veículos de transporte. Em Lisboa, não se utiliza o nome ônibus, mas sim autocarro. Veja um modelo de autocarro articulado. Um veículo muito parecido com os que circulam nas grandes cidades do Brasil, não acha? Mas note uma outra curiosidade: nesse outro autocarro, agora um veículo elétrico. Notou que, ao invés de terem rodas de borracha, assim como outros veículos que andam nas ruas urbanas, ele possui rodas de ferro, igual a um trem, e anda preso em trilhos? É uma espécie de bonde moderno. Quanto custa andar no transporte público de Lisboa? A maioria das pessoas vai utilizar um passe de transporte público mensal, que lhe custará algo por volta de 30 ou 40 euros. 40 euros é barato ou caro? Vamos falar um pouco sobre o lado financeiro da vida em Portugal. Ao invés de fazer a conversão da moeda para o real
de ficarmos calculando valores, vamos imaginar uma coisa diferente. Vamos imaginar que estamos morando lá em Lisboa, que estamos trabalhando lá em Lisboa, que recebemos o nosso salário lá. Como ficam então os gastos no dia a dia? O salário mínimo em Lisboa é de 665 euros, e a média salarial da maioria das profissões vai estar por volta de 1.100 a 1.200 euros. O que podemos fazer lá em Lisboa com esse dinheiro? Comentamos que o transporte público vai custar por volta de 30 a 40 euros por mês. E como é morar em Lisboa? Em Lisboa, nós podemos arrendar uma casa. Como assim? O que é isso? Ao invés de se falar em alugar, se fala em arrendar. E uma curiosidade: o proprietário do imóvel que arrenda uma casa é um senhorio. Lamentavelmente, o custo da moradia em Lisboa é considerado caro. Você pode arrendar uma casa, um apartamento, por volta de 500 a 600 euros por mês, o que está num valor bem próximo do salário mínimo de lá. Talvez, se um casal, os dois ganhando dentro da média do país, tenham uma certa tranquilidade financeira ah, para morar em Lisboa. Uma outra parte da vida das pessoas é o uso do celular, que em Portugal se chama telemóvel. Veja essa imagem de um chip de uma operadora local de telemóveis. É a operadora Vodafone, muito conhecida em toda a Europa. Por apenas 10 euros, você pode comprar um chip desta operadora. O preço das demais é muito parecido. E com um pacote de serviços, na casa de 10 euros por quinzena, 20 euros por mês, você poderá usufruir muitos dos melhores serviços de internet, inclusive com a tecnologia 3G. Agora, um momento. Antes do novo slide, eu gostaria de pedir aos amantes do iPhone que, por favor, fechem o vídeo ou fechem os olhos. Vocês não podem ver a próxima cena. Atenção, amantes do iPhone, por favor, fechem os olhos. Eu não quero ter o peso na consciência que causei um infarto cardíaco a um amante do iPhone. Atenção, fechem os seus olhos e vamos à próxima imagem. Este é o preço de um iPhone em Portugal. Naturalmente, eu não vou falar para não causar nenhum mal-estar àqueles que estão ansiosos com os olhos fechados, imaginando. Mas essa imagem serve bem para notar o custo de aquisição desses aparelhos lá. Pronto, já passou o perigo. Todos vocês, amantes do iPhone, podem abrir os olhos, que vamos já passar para outro assunto. Já estamos em outro slide. Vamos falar um pouquinho agora sobre hábitos alimentares dos portugueses. Os portugueses amam sentar-se à mesa para comer e beber bem, se possível na companhia da família e de amigos. Só um momento. Hábitos alimentares dos portugueses. Os portugueses amam sentar-se à mesa para comer e beber bem, se possível, na companhia da família e dos amigos, e orgulham da sua gastronomia e vinhos. É talvez por isso que se come tantas vezes por dia. Vamos começar a descrever os hábitos alimentares de Portugal com o pequeno almoço, ou com o que nós chamamos café da manhã. No pequeno almoço, há na mesa pão, manteiga, queijo, fiambre, doce, bolos, café, chás, leite, sumos.
No meio da manhã e no meio da tarde, temos fruta, bolo, café. No almoço e na janta, sempre há sopa, salada, peixe, carne, legumes, arroz, massa, batatas, fruta, doce, café expresso e muito mais. Parece impossível dar tempo para comer tudo isso durante um dia, mas a refeição do meio da manhã e do meio da tarde é quase sempre possível, pois se pode fazer uma pausa de 15 minutos no trabalho para comer alguma coisa. No período do almoço, a maioria dos trabalhadores tem pelo menos uma hora de tempo livre. E há muitos restaurantes rápidos, com menus caseiros já preparados com tudo incluído, com valores entre 7 e 15 euros. Em cada esquina há um restaurante, casca, pastelaria, muitas vezes de fabricação própria, prontos para servir portugueses e turistas gulosos. Mas não pense que apenas se come em Portugal. Português, que é português, gosta de um bom vinho, mas também gosta de uma cerveja, sobretudo se for acompanhada de alguns petiscos no final do dia. Para concluir, vamos para mais algumas fotos de Lisboa. Temos aqui a Rua da Rosa, um local característico, típico de lá, com construções bastante antigas. Temos aqui um bonde colorido, como muitos e muitos de lá são. A pintura característica do transporte de Lisboa é o amarelo, mas muitos são bastante coloridos. Temos também, por último, uma vista da cidade de Lisboa. Quero agradecer a atenção de todos por esses minutos que passamos juntos numa viagem virtual a Lisboa.